Deuteronômio, capítulo 31. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Só mais um aviso: quem não tomou ceia pela manhã, no final do culto, vem à frente que nós estaremos servindo, amém? Deuteronômio capítulo 31, versículo 1 e o versículo 2. Todos encontraram? Amém. Diz assim: Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Amém? Amém. Nós falamos um pouco aqui esses dias, sobre algumas questões, e eu até comentei uns dias atrás sobre a questão de Moisés. Foi um homem que, levantado por Deus, para conduzir o povo, para libertar o povo da terra do Egito. E ainda nós falávamos que Moisés, ele era o homem mais manso da terra. Mas acontece que Moisés, ele tem êxito, o livro do Êxodo, que eu vou falar também, estou misturando. Tem êxito para atravessar um mar, mas Deus o proíbe de cruzar um rio. Eu até comentei esses dias atrás sobre isso, nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão. Eu não sei se os irmãos têm um mapa bíblico aí nas suas Bíblias, mas se os irmãos tiverem, depois os irmãos olhem lá no final. O Mar Vermelho, quando ele vem ali até a terra do Egito, ele avança, as águas do mar avançam sobre o continente, formando dois golfos. Se os irmãos abrirem suas Bíblias, nos mapas bíblicos aí no final, os irmãos vão ver que o Mar Vermelho ali é como se ele fosse dois dedos assim, nessa posição que eu estou. São dois golfos, dois canais. Quando a água ela entra num espaço pequeno de terra no continente, ela é chamada de baía, não é? Que nem nós temos no Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara. Mas quando o volume de água ele entra por um período, um trecho muito extenso, ele é chamado de golfo. E esses dois golfos, existe um golfo que é o Golfo de Acabá e o outro golfo é o Golfo de Suez. Naquela época não havia esses nomes, que esses nomes agora são modernos, O de Acabá acho que até havia, o de Suez acho que esse nome é mais recente. Mas o Golfo de Suez foi por onde o povo de Israel atravessou. Esse golfo, que é o Mar Vermelho, essa parte que o Mar Vermelho adentra no continente. Ele estende dentro do continente cerca de 300 quilômetros de comprimento. E a largura desse golfo, por onde o povo atravessou, ele varia em alguns pontos entre 19 a 30 quilômetros, mais ou menos dentro dessa faixa. Então, o trecho que o povo cruzou do Mar Vermelho, que o mar se abriu para eles passarem, ele oscilava dentro dessa distância, entre 19 a 30 quilômetros, mais ou menos, 19 a 25 quilômetros, alguma coisa assim. Vale lembrar que quando Deus abre o mar para o povo passar, a Bíblia diz que sopra um vento, não foi? Veio um vento oriental intenso, que ele faz aquela abertura, aquela separação das águas para o povo passar. E a travessia, ela durou cerca da noite toda. Quanto tempo a gente caminha? 20 quilômetros, vai? Se você tiver aí um passo acelerado, acho que... São os corredores, eu acho que umas 4 horas num ritmo firme, acho que dá para caminhar uns 20 quilômetros, não é? Mas imagina um povo saindo da terra do Egito, cheio de coisas, de bagagem, de despojo que eles estavam levando, e cerca de 1 a 2 milhões de pessoas. A profundidade
profundidade, segundo os estudiosos, isso que eu estou falando aqui, essas medidas, isso aí quem procurar no Google acha, tá? Não estou descobrindo a pólvora aqui não. A profundidade varia ali entre 35 e 50 metros de profundidade do mar onde se abriu para eles passarem. Eles saem do delta do Nilo ali, no mapa bíblico os irmãos veem que o delta do Nilo fica à esquerda, eles cruzam esse Golfo de Suez, chegam no deserto. E eu acredito até que o vento fosse favorável a eles, que eles entraram naquele canal de vento que soprava para abrir as águas, e o vento favorável ajudou eles ali na travessia, não é? Então realmente ali foi um milagre de Deus que proporcionou que o povo atravessasse essa extensão tão longa do Mar Vermelho, não é? E o texto que nós lemos aqui diz que Moisés aqui já era da idade de 120 anos, que ele já não podia mais ir e vir, e o Senhor havia dito que ele não passaria o Jordão. Para a gente fazer um contraste, né, eu já falei isso aqui daquele dia também, mas só para a gente recapitular, o Rio Jordão, acho que a sua parte mais larga não chega a 50 metros. Parece que na sua maioria ele tem em torno de 30 metros de margem. E a profundidade do Jordão, parece que o ponto mais profundo, parece que varia de 4 a 7 metros de profundidade. Sendo que a maior parte do Rio Jordão você consegue atravessar a pé sem a água te encobrir. Alguns pontos que são mais profundos. Então, se a gente considerar essas duas questões, você cruzar o mar, vamos levar aqui cerca de 20 quilômetros, com cerca de 50 metros de profundidade, e você ter êxito nessa travessia, e depois você ser reprovado para atravessar um rio, é frustrante, no mínimo, não é? E vamos procurar entender um pouco dessa situação. Moisés, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida por causa de pessoas. Essa é a verdade. Teve um tempo na vida de Moisés que ele achou que ele podia fazer as coisas do jeito dele. Vamos pegar um texto para isso? Atos capítulo 7, versículo 23 e 25. Vamos lá, correr um pouquinho aqui só por causa do tempo. Atos capítulo 7, versículos 23 ao 25. Aqui diz: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Vou ler aqui o 25. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Moisés aqui tinha quantos anos? 40. Nesse episódio de Atos aqui que nós lemos, 40. Ele ainda morava no Egito. Ele ainda vivia na casa de Faraó. Ele teve o desejo do coração de visitar os irmãos, os hebreus. Quando ele vai ali visitar os hebreus, que eram escravos no Egito, na terra de Gósen, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, o humilhando, o espancando, o açoitando. Moisés fica indignado com aquilo. Ele vai e mata aquele egípcio. Na cabeça dele, como nós lemos aqui no texto, ele tinha no coração dele que ele seria o libertador do povo hebreu da terra do Egito, e que os seus irmãos entenderiam aquilo que ele fez. Só que os seus irmãos não entenderam. Quando Moisés mata o egípcio, depois ele esconde o corpo para que ninguém descobrisse, ele achou que o povo de Israel ali cativo ia recebê-lo bem.
mas o povo não o recebeu. Para o povo de Israel, Moisés era um egípcio. Notem que aqui Moisés, ele age da maneira que ele achava que deveria agir. A direção dele era correta? Sim. Ele sentiu de Deus que ele seria um libertador daquele povo. Mas a maneira de agir foi por conta própria. E quantas vezes nós não fazemos assim? Nós temos talvez uma direção de Deus para fazer alguma coisa, mas a gente não espera a revelação dessa direção. Então quer dizer que agora eu vou fazer tal coisa na obra de Deus. Aí você não espera uma direção para aquilo, você vai e começa a fazer do teu jeito. Não, porque eu já entendo desse negócio, eu já manjo disso aqui. Não, agora deixa comigo, tá tudo sob controle. E a gente tende a agir dessa forma. Grandes conquistas nas nossas vidas, elas vêm das mãos de Deus. Mas pequenos tropeços nas nossas vidas vêm por conta das nossas ações. Moisés teve uma grande conquista quando cruzou um mar, mas teve um pequeno tropeço ao tentar cruzar um rio e lhe foi impedido. Aqui nós vemos essa figura de Moisés. Um homem que matou alguém e achou que seria compreendido. Nós conhecemos a história, não vou me alongar nessa passagem por causa do tempo. Moisés foge do Egito, vai lá para o deserto, não é? Se casa, constitui família, fica lá cuidando do gado do sogro, depois de 40 anos. Aqui no texto de Atos ele tinha 40. Passam-se mais 40 anos. Aí nós caímos lá no Êxodo 3. Vamos voltar lá no Êxodo 3, para a gente entender aqui. No Êxodo capítulo 3, Deus novamente acende esse desejo no coração de Moisés. Só que agora a gente vai notar algumas diferenças. No Êxodo 3, quando Deus fala com Moisés, vamos ler aqui o versículo 5 para a gente ganhar tempo. Deus ele aparece ali naquela sarça, né, de fogo que pegava ali, queimava aquele arbusto, aquela sarça, mas ela não se consumia pelo fogo. E aqui no versículo 5 diz: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Deus chega para Moisés se revelando e ordenando: tira o sapato dos teus pés. Moisés vai e tira os seus sapatos. Notem que aqui a gente já vê um outro tipo de homem. Um homem que ouve a Deus e obedece. Aí Deus começa a falar aqui com Moisés: olha, Moisés, eu vou realmente te levantar para você ser o libertador do povo da terra do Egito e tal. E Deus começa a falar para Moisés alguns questionamentos. E Deus fala: faz o seguinte, Moisés, enfia a mão aí no peito, dentro da tua blusa. Moisés vai lá, enfia a mão dentro da blusa, olha, está leprosa. Aí Moisés olha e Deus fala: põe de novo a mão aí dentro do teu peito e na tua blusa. Ele vai lá, põe a mão de novo, tira, está curada. Você tem o que na tua mão, Moisés? Um cajado, joga no chão. Moisés joga o cajado, vira uma serpente. Aí Deus olha assim e fala: agora pega na cauda da serpente. Precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem. Ele vai lá e pega na pontinha da cauda da serpente, volta a ser um cajado. Quer dizer, o que Deus está ensinando para Moisés aqui? Obedecer, obediência. Aí ele fala assim: você vai dizer assim a Faraó: assim diz o Senhor, o Senhor diz que é para você libertar ou deixar o povo sair da terra do Egito. Quando Moisés se encontra com o Faraó lá no Êxodo 4, no Êxodo 5, ele repete até as vírgulas daquilo que Deus havia dito para ele. Ele chega na presença de Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel visitou o seu povo, exatamente como Deus havia lhe dito.
Então, irmãos, para nós vencermos as grandes coisas, como também as pequenas na nossa vida, nós precisamos obedecer a Deus. Vejam que aquele era outro homem. Aquele homem, aquele ímpeto de não, eu sou o libertador, agora eu resolvo do meu jeito, vamos matar esse, vamos fazer assim, deu tudo errado. Mas quando ele entra pelo caminho da obediência, ele vê a mão de Deus com ele. Tem um versículo que testifica isso para nós. Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Vamos ler lá, para a gente embasar isso aqui melhor. Atos 5, 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quem é que tem o Espírito de Deus? Quem obedece. Como que nós podemos ser guiados pelo Espírito se nós não andarmos em obediência? Ai, mas irmão, eu obedeço a Deus. Quando Deus pede algo para mim, quando Deus estipula algo, eu faço. Mas e nas pequenas coisas? Tá bom, você atravessa mares com Deus, eu creio. Mas e os rios? E os riachos? E as pequenas coisas do dia a dia? Atravessamos ou falhamos? Porque a obediência a Deus, ela precisa ser em todo tempo. E notem que Moisés, ele vence as coisas maiores porque ele anda em obediência. Esse era o segredo de Moisés. Não era ninguém diferente de nós. Ele simplesmente aprendeu a obedecer a Deus. Mas existe uma coisa, irmãos. Conviver com pessoas erradas nos faz, muitas vezes, perder a terra prometida. Esse é o problema que a gente precisa entender. Existem pessoas que nos tiram da terra prometida. Pense no que eu vou dizer agora. Para você ganhar o céu, é você com Deus. Ninguém te ajuda. Eu vou para o céu porque meu pai é crente. Funciona? Eu vou para o céu porque minha mãe é crente. Funciona? Eu vou para o céu porque eu sou crente. Porque eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A disposição da fé, ela nasce, ela brota dentro de mim. Então eu vou para o céu sem a ajuda de terceiros. Humanamente falando, né? É óbvio que nós vamos para o céu pelo sacrifício de Jesus. Estou falando humanamente, de uma forma humanamente. Mas pessoas nos levam ao inferno. Ninguém te leva para o céu, mas pessoas te levam para o inferno. É certo ou não? Mas pessoas te influenciam para você ir para o inferno. Te enganam para você ir para o inferno. Que tipo de gente que Moisés lidava naquele deserto? Vamos lá, Êxodo capítulo 17. Vamos correr um pouquinho aqui, daqui a pouco vai ficar mais claro o que a gente tem para falar. Êxodo capítulo 17, versículos de 1 a 7. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Redifim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés disse-lhes: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede
sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Esse era o tipo de gente que Moisés lidava. Notem, não foi aqui que Moisés errou. Aqui Deus mandou ele ferir a rocha mesmo. Mas o povo, eles eram desse tipo. Olha, você tirou a gente do deserto para a gente morrer aqui, do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto. Nós estamos aqui morrendo de sede. Será que Deus é conosco ou não? Gente, quem viu o mar se abrir, quem cruzou o mar com cerca de 20 ou mais ali, quilômetros de largura, eles passaram por tudo aquilo, e de repente, porque não tem água, esse povo se rebela dessa forma. Moisés ora a Deus, fala: Senhor, interfere nesse negócio que esse povo vai me apedrejar. Olha o tipo de gente que Moisés estava lidando. Muitas vezes pessoas, elas podem fazer com que a gente perca a nossa bênção, principalmente em quem ocupa cargo de liderança. Aí a gente vai para uma outra passagem, Números, capítulo 20, versículo 7 a 13, veja aqui, 2 livros à frente, Números, capítulo 20, versículo 7 a 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás águas da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E versículo 12: e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. A mesma situação novamente. Outra passagem, no mesmo lugar, o povo reclama da mesma forma, só que agora a ordem para Moisés é diferente. Moisés, junta Arão teu irmão, junta o povo, e fala a rocha para que ela dê água, para você glorificar o meu nome. A primeira vez Deus mandou bater, dessa vez Deus mandou falar. Moisés junta o povo, chama o irmão Arão, e quando Moisés olha irado: olha aqui, seus rebeldes, ele levanta o cajado e dá 2 pancadas na rocha. Pá, pá. Aí aquilo começa a brotar água, o povo bebe. A necessidade do povo foi saciada? Foi. No momento ali foi. Mas o que aconteceu com Moisés? Por causa de quem? Do povo. Mas espera aí, por que Moisés se comportou dessa forma? Você está com a tua Bíblia aberta aí, em Números 20?
versículo 7, né? Vê o título do versículo 1. Vê aqui no capítulo 20, o texto aqui, o subtópico aqui antes do versículo 1. O que havia acontecido com Moisés? A irmã de Moisés havia morrido. A irmã mais velha de Moisés havia morrido. Aquela que tirou ele do cesto no Nilo, aquela que ajudou na criação dele. Ele perdeu aqui a irmã mais velha. E esse povo que caminhava com ele, ninguém respeitou o luto de Moisés. O povo podia ter olhado e falado: olha, Moisés está sofrendo, ele perdeu a irmã. Ele perdeu a sua irmã mais velha. A irmã mais velha para ele foi como uma mãe. E ninguém levou isso em consideração. Olha, nós vamos lá reclamar para ele de novo. Vamos se virar por aqui, vamos dar um jeito. Não vamos encher as paciências de Moisés essa semana, não. Vamos dar uns 15 dias para ele chorar a morte da irmã. Mas ninguém respeitou o luto de Moisés. Aquele povo continuava ali, rebelde, reclamando. Vamos lá, eu não quero saber que a irmã dele morreu, ele é responsável. Moisés, estamos morrendo de sede. Deus é conosco, não é? Não era para esse povo, irmãos, cair de joelho e clamar a Deus: Senhor, assim como o Senhor fez daquela vez, nós estamos aqui, nós estamos sentindo sede. Novamente, Senhor, abençoa para que essa rocha dê água novamente para a gente tomar. Moisés, ele perde aqui a sua bênção por causa de pessoas. Existem pessoas que muitas vezes aparecem na nossa vida para querer nos levar para o inferno. E a gente só discerne isso obedecendo a Deus. Porque se você sair da posição de obediência, você é enganado, você é iludido. Enquanto você está dentro da obediência, Deus vai te guiando, vai te dirigindo. Por isso que nós, irmãos, muitas vezes cruzamos mares e tropeçamos em riachos. Porque nós achamos em certas coisas que nós somos autossuficientes. Nós achamos em certas situações que a gente agora está no controle da situação. Nós achamos que agora a gente já tem experiência. Não, eu já caminho com Deus há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Isso aqui eu tiro de letra. Se você não obedecer a Deus com 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de crente, se você não estiver debaixo de obediência, você tropeça para atravessar uma poça d'água. A gente precisa entender essas coisas. Que nós precisamos estar numa posição de obediência em todo o tempo. Porque vencer, irmãos, nem sempre é sinônimo de lutar. Às vezes a gente acha que a nossa vitória vem pela nossa força, pela nossa luta. Não, agora eu vou lutar, porque agora eu não sei o que. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, segundo ele, haviam 72 leões dentro da cova. Ainda tem gente que escreve hino assim, que Daniel usou leão de travesseiro, né? Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acredito que Daniel ficou num cantinho ali, respirava até pela boca para não fazer barulho, né? Porque se ele fizesse barulho ali, 72 leões morrendo de fome dentro da cova, escura à noite. Mas enfim, né? Aí cada um diz o que quer. Daniel precisou lutar lá dentro. Ele tirou algum tipo de arma, ele adestrava os leões, ele fez alguma coisa ali para os leões se calarem. O que ele fez? Confiou em Deus. Ficou em obediência a Deus lá dentro. Talvez quietinho num canto ali no escuro, crendo que Deus ali o guardaria e o pouparia a sua vida. Nem sempre, irmãos, nós precisamos lutar para vencer. Muitas vezes nós precisamos resistir. Me fala um versículo que a Bíblia diz que você precisa derrotar o diabo. Para você resistir, ele fugirá.
Onde que está escrito que você tem que derrotar o diabo? Não tem gente que prega por aí? Porque você tem que pegar o cão, e não sei o que, e não sei o que lá, e fala com aquela voz de trovão, né? Uma vez eu vi um irmão assim, não, porque eu vou pegar o cão, vou esfregar o chifre dele no asfalto até sangrar. Eu fiquei olhando para a cara do irmão, eu falei, irmão, onde que está escrito isso na Bíblia? Não, porque ele é o cão. Eu falei, eu sei, mas lá está escrito que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar nenhuma palavra de juízo contra ele. E se o arcanjo Miguel tomou essa posição, quem somos nós para querer catar o cão e esfregar o chifre dele até sangrar? Então existem uns absurdos que esses pregadores desenfreados falam por aí. Você tem que derrotar o diabo, você tem que vencer o diabo, no sentido de lutar contra ele. A Bíblia não diz isso. Sabe o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aleluia. Aleluia. Obedeça a Deus. Depois que você estiver debaixo de uma posição de obediência, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Por que tem gente que não tem êxito nisso aqui? Porque a pessoa até tenta resistir, não vou pecar, não vou fazer, meu Deus, não vou fazer, oh meu Deus, e quando vê ela vai lá e se afunda. Por que ela não resistiu? Porque não se sujeitou. Se sujeitar é estar embaixo de obediência. Se você se coloca numa posição de obediência, o diabo ele vem te tentar. Quando ele vem te tentar, você está debaixo da graça de Deus. E Deus te conduz ali em vitória. O diabo vai olhar e vai falar, não dá. Com esse aí não tem jeito. Com essa aí não tem jeito. Por quê? Porque está debaixo da graça. E debaixo da graça, ele não suporta, ele foge. Eu vou ter muita responsabilidade no que eu vou dizer agora. E os irmãos vão ter que ter muita responsabilidade para entender o que eu vou dizer. Numa questão de ótica humana, dentro de um juízo humano, o inferno é um lugar de justiça e o céu é um lugar de injustiça. Entenderam, né? Vamos explicar. Dentro da ótica humana, de uma visão humana, quem aqui é merecedor de ir para o céu? Ninguém. Então nós, no céu, se não fosse por Jesus, seria injusto a gente estar lá. Mas o inferno é a justiça que nos cabe. Dá para entender o que obedecer a Deus te produz? Moisés, ele não pôde entrar na terra. Ele não perdeu a salvação dele, tá? Não foi lhe concedido entrar na terra. Era uma figura, tipificava a nossa terra prometida. Mas existem situações, por falta de obediência e pessoas ao nosso redor que podem nos impedir de entrar na terra. A justiça seria todos nós no inferno, mas a graça de Deus, a obediência a Deus, nos habilita, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a sermos cidadãos do céu. Aleluia. Está entendendo por que a obediência é importante? Porque pelo teu mérito, pelo meu mérito, pelo nosso mérito, ninguém merece o céu. E se nós não estivermos debaixo de obediência, esquece. Não tem jeitinho, não tem, olha, entra aqui, tem um buraquinho, uma fresta, vem cá, ninguém está vendo, não vai dar. E a gente precisa entender essas coisas. Porque nós precisamos caminhar de uma forma que a gente tenha esse compromisso com Deus.
irmãos, pode nos fazer perder a bênção. O problema é que as pessoas focam nos mares da vida e desconsideram os riachos, os pequenos valados, os rios. Isso aqui eu tiro de letra, isso aqui eu venho correndo no impulso, eu pulo. Se você pular fora da direção de Deus, você se arrebenta. Se você fizer fora da obediência a Deus, você se dá mal. Quantas situações na sua vida que pareciam flores, que parecia uma história linda, que parecia algo maravilhoso, acabou em fracasso, em derrota, em frustração. Nós precisamos da direção de Deus para tudo aquilo que formos fazer. Vamos aprender, vamos entender. Senhor, eu preciso obedecer. Senhor, eu preciso entender aquilo que o Senhor tem para fazer. Céu não é lugar de valentão. Céu não é lugar de pessoa truculenta. Encrenqueiro padece no deserto. Aquele povo encrenqueiro ficou tudo no deserto, morreu lá. Nós precisamos de água, queremos água. Ó Moisés, nós vamos te apedrejar. Céu não é lugar de encrenqueiro. Céu não é lugar de gente que quer levar tudo no peito. Céu é lugar de gente que obedece. Céu é lugar de gente que é subordinada a Deus. Céu é lugar de pessoas que se comportam como filhos verdadeiros de Deus. Senão a gente perde a terra. Moisés perdeu a terra, irmãos, porque Deus falou para ele: fala a rocha. Ele foi lá e bateu. Estava errado? Estava, porque desobedeceu. A Bíblia diz que Deus, ele é perfeito quando julga. Então Moisés teve a culpa dele. E ele custou muito caro. Ainda até falei aqui outro dia, se fosse qualquer um do povo que tivesse feito isso, seria justificável. Não, você não está vendo a situação dele? Acabou de perder a irmã. Está nervoso, vamos relevar, vamos levar em conta. Mas no caso de Moisés, Deus não quis saber não. Foi reprovado. E como nós estamos? Como é que eu e você estamos diante de Deus? Para a gente concluir, lá em Efésios 6,10 mostra um soldado, né? A armadura de Deus. Notem que essa armadura que Deus nos oferece para estarmos firmes nos dias maus tem uma única arma de ataque, que é a espada, que é a palavra de Deus. Todo o restante da armadura são armamentos de defesa: couraça, elmo, capacete, sandálias, é tudo armamento de defesa. O que eu entendo disso? Que as nossas lutas muitas vezes são vencidas quando nós resistimos, não só quando atacamos. É preciso resistir. Resistir. Não, eu vou resistir. Não vai ser isso que vai me tirar a graça. Não vai ser isso que vai perturbar a minha paz. Não vai ser isso que vai me fazer perder a razão. Não vai ser isso que vai me fazer desviar. Não vai ser isso que vai me fazer tropeçar. Não, porque eu tenho uma vida de obediência a Deus. E o Senhor, Ele se responsabiliza por nós. Amém? Não coloque tudo a perder por causa de pessoas. Não perca o objetivo da tua terra. Porque você, para entrar na terra prometida, vai ter que caminhar sozinho, humanamente falando. Mas as pessoas podem te fazer perder essa rota, essa bênção, essa direção. Amém? Amém. Nós passamos um pouquinho, os irmãos nos perdoem. Fica essa palavra aí nos nossos corações. Amém?